Salve, salve, galera. Bom, a gente continua nos nossos estudos, né? Falando um pouquinho sobre a língua portuguesa antes da sua chegada ao Brasil, né? As manifestações literárias da língua portuguesa antes da sua chegada propriamente dita em território nacional, né? No Brasil que não tinha sido descoberto ainda, né? Ainda não tinha sido achado, porque a gente sabe que essa história de descoberta aí é mais uma falácia da história, né? Porque na verdade já se sabia, já se tinha notícia ah, de que o Brasil existia, né? Bom, então a gente continua aí na nossa peregrinação. Passamos agora à Era Clássica, que é muito importante. Então a gente vê o quentismo em Portugal ou o classicismo. Olha só como essa capa ela é emblemática, né? A gente vê aqui, o que, que a gente vê? Que imagem é essa? Quem é essa moçoila aqui? É a Mona Lisa, né? A gente vê a Vênus de Botticelli e uma capa da primeira versão dos Lusíadas, olha só. E do lado, Luís Vaz de Camões. Né? Isso vai significar o quê? Essas três imagens são imagens emblemáticas de uma ruptura cultural que aconteceu entre o século XV e XVI, né? O Renascimento já vinha rolando na Itália, já desde que a gente viu que era o humanismo foi uma transição, né? A gente vê didaticamente que era uma transição, né? Então, assim, a Mona Lisa, por exemplo, foi pintada por Leonardo da Vinci, que já abraçava ideais novos, né? Ideais que não eram os ideais medievais, né? Na Idade Média, o que, que vai predominar? O teocentrismo, ou seja, Deus como centro das preocupações humanas, né? E no Renascimento, o que, que a gente vai ter? O antropocentrismo. O que, que é isso? Antropos, a gente já tinha falado, é um homem em grego. Centrismo, centro. Então a gente já tinha o quê? O homem como centro de todas as coisas. Tá? Então olha só como é que vai mudar o padrão. Com isso, a cultura, né? Aqui a gente vê no exemplo da pintura, mas sobretudo a literatura vai repercutir essas mudanças de mentalidade, essas mudanças de ideologia e de visão de mundo, tá? A Vênus de Botticelli, por exemplo, já vai ser um grande apanágio do Renascimento, que era o Renascimento quer dizer o quê? Quer dizer um renascer da antiguidade clássica, ou seja, recobrar essa antiguidade clássica que estava perdida. A gente vê a Vênus ali, né, meio peladinha, né? Então assim, a gente vê que os valores estão mudando, né? Se a gente presta atenção, por exemplo, nas pinturas medievais, a gente vai ver que tudo vai recobrar e vai remeter ao religioso, ao bíblico, ao cristão. Tá? E aqui a gente já vê uma ruptura de valores. Em Portugal não será diferente. Só que isso vai acontecer em Portugal de uma maneira muito diferente e que do resto da Europa e que causa muitas vezes ainda não causa consenso entre os especialistas, né? Para vocês verem. Aqui nesse slide a gente vai ver o que? O nosso autor vai explicar mais ou menos o que é o classicismo, tá? Vai nos dar uma boa ideia, vai falar desses valores que a gente falou, do teocentrismo, do antropocentrismo e vai, sobretudo, falar da era clássica, né? O classicismo que se dá no século XVI, o barroco que se dá no XVII e o arcadismo que se dá no século XVIII. Tá certo? Então, 100 anos para cada escola literária da era clássica aí, né, que a gente vai ver direitinho na periodização literária. Por enquanto a gente não vai se preocupar muito com isso. Nossa preocupação agora são os grandes autores e os grandes textos, tá certo? Bom, aqui então já se fala direto de quê? De quem? Né? De Luís Vaz de Camões, que é o cara dessa época. Ele é o cara por quê? Porque foi ele que escreveu Os Lusíadas, que é a maior obra em língua portuguesa já escrita, tá? A maior obra que eu digo não em sentido de tamanho, mas de qualidade,
porque ela é bem grande também, né? Mas a qualidade, ela é indiscutível, né? Então a gente já viu assim vários aspectos dessa obra. A gente já falou um pouco sobre Luís Vaz de Camões quando a gente falou dos sonetos, vocês se lembram? Os sonetos de amor, quando a gente começou a discutir a forma poética, as particularidades da forma poética. A gente falou sobre esse cara e a gente falou sobre a poesia dele. Agora a gente vai falar sobre a épica dele um pouquinho, tá? Vocês vão ver. Lá na plataforma Google, eu vou botar os principais episódios dos Lusíadas e alguns vídeos que vão falar um pouco mais, vão aprofundar esse assunto, né, que vão falar especificamente sobre os Lusíadas e especificamente sobre o Luís Vaz de Camões, tá? É importante a gente ter noção que a Portugal desse tempo estava vivendo uma era de ouro, porque a gente vai ver que em 1500 a gente tem como marco, né, a descoberta do Brasil. Em 1492, a gente vai ver o quê? A descoberta da América, descoberta novamente, por Colombo, né, patrocinado pela coroa de Espanha. Então a gente vê que é uma época em que Portugal vendia muita especiaria, vendia muitas coisas, e Portugal virou uma nação muito rica. Tá? Então é chamado de Era de Ouro de Portugal. Camões escreveu justamente nesse período, tá? Nos vídeos que vocês forem acompanhando no audiovisual, vai ter isso e são coisas para a gente discutir depois, quando for falar um pouquinho propriamente dito de poesia épica, quando for falar propriamente dos Lusíadas. Agora a gente não vai se ater muito a isso, eu estou só apresentando o nosso material de estudo para você, tá certo? Então, aqui vai se falar um pouco da poesia lírica do Camões, né? A gente falou um pouco dela, aqui se aborda um pouco mais, né? E são sonetos maravilhosos. A gente falou da forma soneto. O que é um soneto? Aí, ó, questãozinha para você aí. Né, a gente falou a poesia épica, né, os Lusíadas, que foi escrito em 1572. Ele vai ser um livro composto de vários episódios, né? Ele fala basicamente por ser uma epopeia das conquistas do povo português e especialmente a conquista das Índias, né, do caminho marítimo para as Índias. Né? Qual é a importância disso? Naquela época, tudo estava o quê? Fechado, circundado. Né? Assim, as pessoas estavam fechadas ali na Europa. Então, o caminho marítimo para as Índias era algo muito importante. Né? Então, assim, outro episódio que se aborda aqui, e também tem abordado no livro didático de vocês, tá certo? Eu vou indicar as páginas, porque vocês vão ter que fazer as atividades lá. Eu vou indicar as páginas lá na plataforma Google, beleza? Então, olha só, a gente tem lá os episódios, os grandes episódios, Gigante Adamastor, o episódio de Dona Inês de Castro, episódio da Máquina do Mundo, fazem parte aí, né? Ele está apresentando uma visão geral da obra camoniana. Tá? Então, para o vídeo não ficar muito longo, é só para vocês terem uma visão geral, né? Com o tio aqui dando uma mão, o tio aqui ajudando um pouco. Né? E a gente finaliza, né, vendo a diferença entre o classicismo e o trovadorismo, que é isso que eu quero que vocês prestem atenção, né, agora, porque quando a gente tiver uma poesia no Brasil, né, a poesia no Brasil, uma poesia, uma manifestação literária no Brasil, ela vai surgir justamente sendo uma mistura do classicismo e do trovadorismo, ou seja, do classicismo e do período medieval. Tá? Então, por isso que tem que ficar bem entendido isso aí na cabeça de vocês. Principalmente a questão religiosa e a questão da ruptura com os valores estéticos teocentristas. Tá? Então, a gente vai ver, ó, classicismo. Quanto ao conteúdo, ó, atenção aí. Idealização amorosa, neoplatonismo, predomínio da razão, paganismo. O que é o paganismo? É quando a gente se refere a correntes religiosas fora do cristianismo. Né? Influência da cultura greco-romana,
Antropocentrismo, que a gente já viu lá no vídeo de humanismo, mais ou menos, o que significa. Universalismo, busca de clareza e equilíbrio das ideias. Nacionalismo. Quanto à forma, né, a gente vai ver que predomina a forma soneto, predomina a forma clássica. Né? Já no trovadorismo, as formas são mais simples. As cantigas, né, são menos elaboradas do que o que Camões vai escrever. Tá? E esse período do classicismo, curiosamente, ele não vai começar com Camões. Ele começa em 1527, com o retorno de Sá de Miranda da Itália, e vai terminar em 1580, justamente com a morte de Camões. E aí vai começar um novo período que se chama Barroco, isso em Portugal. No Brasil, a gente vai passar a estudar a seguir, né, depois disso aqui, o quinhentismo brasileiro, tá? Então a gente vai ver lá, ó, o trovadorismo, tinha o amor cortês e as cantigas de amor, né? O predomínio da emoção, o cristianismo, olha as diferenças, tá? Então prestem atenção nesse quadrinho aí, final, esse quadrinho didático aí, para vocês poderem se situar na matéria. No mais, leiam os poemas que estão aí, que são muito interessantes, leiam os trechos dos Lusíadas e fiquem atentos aí ao que eu vou mandar lá na plataforma, tá? Essa parte da nossa aula hoje termina por aqui. Nosso amigo aí, nosso amigão, o Camões aí, tá? Para vocês se inteirarem. E no mais, ó, fui e daqui a pouco a gente tá junto, tá bom? Valeu, gente!